Famoso por inúmeras razões, o manhwa Solo Leveling se destaca principalmente por seu elenco estelar de personagens poderosos. Com sua exibição imaculada de poder, força e medição desses poderes, é compreensível que seja tão famosa. Sua caracterização repleta de poder divide seus personagens em 4 categorias: os governantes, monarcas, humanos e monstros, sendo os governantes e monarcas os mais poderosos. Os monarcas e os governantes foram criados a partir das trevas pelo Ser Absoluto para destruir o reino humano, tornando-os os principais antagonistas da série. Criados diretamente pela entidade mais poderosa da série, os monarcas são seres de poder inimaginável em comparação com humanos e monstros, e só são rivalizados pelos governantes. Conheça todos os monarcas, do mais fraco ao mais forte. 10. Ledia, o Rei dos Gigantes, desempenha um papel limitado e breve na série. Astuto e surpreendentemente enganador para uma entidade como ele, Legia foi o primeiro e único monarca a ser capturado pelos governantes. Capturado e aprisionado após a morte do Ser Absoluto, Legia foi usado como reforço de mana para o reino humano depois de ser detido na Terra. Apesar de ser um monarca e ser considerado incomparavelmente mais forte do que os humanos mais fortes, exceto Jinwoo, Legia exibe poder limitado devido à sua prisão e drenagem de mana por éons e por não ter um recipiente. Suas únicas habilidades notáveis são indução da verdade e manifestação do corpo espiritual. Legia encontra seu fim nas mãos de Jinwoo quando tenta traí-lo após o acordo de lealdade que os dois tinham. 9. Tarnak, o Rei dos Humanoides Monstruosos. Tarnak é um dos poucos monarcas que não morreram nas mãos de Jinwoo. Um indivíduo excessivamente confiante e egocêntrico, Tarnak, assim como Yogg-Munt, tinha nojo e ódio pelos humanos, um traço demonstrado pelo seu genuíno desprezo pelo fato de Jinwoo ser o segundo monarca das sombras, um fato que ele se recusou a reconhecer por Jinwoo ser humano. Apesar de ser extremamente poderoso como monarca, Tarnak teve o bom senso de perceber que não era páreo para Jinwoo sem Antares. Suas habilidades mais valiosas eram suas habilidades de telepatia e manifestação do corpo espiritual, pois também não tinha um recipiente que permitisse que ele exercesse todo o seu poder no reino humano. Tarnak é derrotado quando invade a Terra ao lado de Antares e tenta matar Thomas Andre, que ele pensa estar sozinho. Para sua surpresa, ele é emboscado pelo trio de Beru, Bellion e Thomas, que o eliminam rapidamente e continuam a batalha. 8. Yogg-Munt, o Rei dos Espectros Demoníacos. Yogg-Munt foi um dos 9 monarcas criados pelo Ser Absoluto e é representado como orgulhoso. Como outros monarcas, ele odiava os humanos e os considerava fracos e inferiores, como evidenciado por seu chamado ao pai de Jinwoo, Sungil-hwan, de fraco, um testemunho de seu poder. No entanto, apesar de sua natureza arrogante e ser, Yogg-Munt é sábio o suficiente para reconhecer a força de oponentes que o superam, como foi o caso contra Sung Jin-woo após seu primeiro encontro. Por não ter um vaso, ele não pode demonstrar todo o seu poder na Terra e só pode usar principalmente a habilidade de manifestação do corpo espiritual. Ele eventualmente encontra seu fim nas mãos de Jinwoo depois de usar o cálice da reencarnação para retroceder o tempo e caçar todos os monarcas. 7. Rakan, também conhecido como o Rei das Feras, é agressivamente arrogante e cruelmente insensível, demonstrando um desdém e uma sede de sangue intensos em relação aos humanos, especificamente aqueles que ele considera presas para ele. Apesar de sua postura elevada e arrogante, Rakan é bastante egoísta e covarde quando confrontado com oponentes possuindo poder muito superior, como Antares e Jinwoo. Também foi uma figura hipócrita, como demonstrado quando ofereceu mudar de lado para Jinwoo para evitar ser morto. Comparado a outros personagens fora de monarcas e governantes, Rakan é bastante poderoso como monarca. Suas habilidades mais notáveis são telecinese, regeneração e manifestação do corpo espiritual. Como a maioria dos monarcas, Rakan morre para Jinwoo na busca deste último para impedir a invasão e destruição da Terra pelos monarcas. 6. Kereshah, a rainha dos insetos e outro dos 9 monarcas, era uma pessoa sadista, com uma luxúria por derramamento de sangue. Ao contrário de Yogg-Munt, ela simplesmente gostava de matar humanos e tratá-los como presas.
Em relação aos seus lacaios, ela demonstra uma atitude maternal surpreendente. Como monarca, ela possuía um poder imenso e várias habilidades, incluindo necromancia, manipulação de mana, regeneração, indução de veneno e manifestação do corpo espiritual. Kiresha foi um dos primeiros monarcas a morrer na série após a morte de Christopher Reed, da qual ela fez parte, e o ataque de Hakan a Seul. Ainda acreditando ser mais poderosa do que Jinwoo, e não avaliando cuidadosamente a ameaça que ele representava, pensando que tinha poder suficiente para se distrair com Beru, garantiu que ela encontrasse um fim rápido nas mãos de Jinwoo. 5. Rokwon, o rei dos povos da neve e um dos primeiros monarcas a aparecer na série, o monarca da geada, assim como seus colegas, tem muito orgulho de si mesmo e de suas habilidades, embora, compreensivelmente, isso seja um tanto exagerado. No entanto, ao contrário de outros monarcas, o monarca da geada demonstrou aversão ao conflito e ao derramamento de sangue, um traço exibido durante o arco da invasão da ilha de Jeju após sua chegada à ilha. Apesar de sua aversão ao conflito, o monarca da geada é extremamente poderoso, e suas habilidades mais notáveis são magia do gelo, indução do sono e manifestação do corpo espiritual, que todos os monarcas possuem. Por mais poderoso que seja o monarca da geada, ele é capaz de ações irracionais e baseadas no medo diante de um poder ainda maior, como foi o caso quando tentou convencer outros monarcas a rapidamente matar o vaso do monarca das sombras, Sun Jinwoo, sem pensar o quão perigoso era fazê-lo. Ele acaba morrendo nas mãos de Jinwoo, que vinga Go Gun-hee. 4. Baran, o rei dos demônios. Baran é uma presença fisicamente intimidadora, apesar de não ter um vaso humano. Conhecido por ser cruel e de aura e comportamento tímidos, Baran era uma pessoa que nunca recuava de uma luta, mesmo que estivesse garantido que perderia, como foi o caso contra Ashborn no confronto anterior entre os governantes e os monarcas. Como monarca, Baran era realmente poderoso, e infere-se que, uma vez que Jinwoo derrotou uma cópia de Baran criada para ser o chefe final do Castelo dos Demônios, o Baran original é muito mais poderoso do que a cópia dominada por Jinwoo. As habilidades mais notáveis do monarca são o Exército do Inferno, a respiração de raios e a manifestação do corpo espiritual. 3. Ashborn, o primeiro monarca das sombras, Ashborn, também conhecido como o maior fragmento de luz brilhante, é uma das entidades mais poderosas da série, exceto por Sun Jinwoo, Antares e o Ser Absoluto. Temido pelos governantes e pelos monarcas devido ao potencial de seus poderes atribuídos à escuridão, Ashborn é traído em plena batalha pelos monarcas, com quem se uniu para lutar contra os governantes. Ao contrário de outros monarcas e governantes, Ashborn mostrou grande cuidado com a vida e, apesar de seu poder, ficou cansado das lutas inúteis e constantes entre os governantes e os monarcas. Esse desejo o levou a procurar um sucessor capaz de acabar com o conflito interminável entre as duas raças. Como entidade, Ashborn é extremamente poderoso e tem o potencial de ser infinitamente poderoso devido à natureza de seus poderes. Ao contrário de outros monarcas, Ashborn também é um governante capaz de muitas habilidades diferentes, como a autoridade do governante, o domínio do monarca, a preservação da sombra, a extração da sombra e a troca de sombra. Embora pareça estar morto, Ashborn está vivo e vive dentro de seu sucessor, Sun Jinwoo 2. Antares, o vilão final da série e o rei dos dragões. Antares é o monarca mais antigo e poderoso criado. Criado com a vontade de destruir toda a vida, Antares é um ser que se deleita no caos e na maldade. Com um ponto de vista desdenhoso e condescendente em relação aos humanos, Antares é, na verdade, uma entidade honrosa, mas esse traço é reservado apenas para oponentes que podem ganhar seu reconhecimento e impressioná-lo em batalha. Um gesto que ele estendeu apenas a Jinwoo na série. Condizente com seu título, Antares era extremamente poderoso, a ponto de se provar o oponente mais desafiador de Jinwoo ao longo da série. Antares possui muitas habilidades diferentes que lhe garantem o poder pelo qual é reconhecido, sendo as mais notáveis o medo do dragão, a respiração da destruição, a manifestação do corpo espiritual e a telepatia. A personificação da destruição,
Antares eventualmente cai nas mãos de Jin-Woo com a ajuda dos governantes. 1. Sung Jin-Woo, o protagonista principal da série e o infame caçador mais fraco de toda a humanidade, Sung Jin-Woo começa a série no fundo das classificações como um caçador de classe E. No entanto, ele se torna a existência mais forte do universo, ficando atrás apenas do ser absoluto, depois de ser aceito para se tornar um jogador do sistema e sucessor de Ashborn. Jin-Woo é apresentado como humilde e muito apegado à sua família, ao mesmo tempo em que possui uma fome insaciável de se tornar mais forte. Depois de absorver completamente os poderes de Ashborn, Jin-Woo superou até mesmo o ex-monarca das sombras. Ashborn, um feito confirmado após sua derrota de Antares, e mesmo na segunda vez, após o uso do cálice da reencarnação para retroceder o tempo. Os monarcas eram inimigos aterrorizantes, mas Sung Jin-Woo se tornou a força definitiva que superou todos eles. Com o poder de Ashborn, ele conseguiu reescrever o destino do mundo. E aí, qual monarca você acha que foi o mais forte? Comenta aí. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim você será notificado quando sair o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!